Fala, criatura divina, tudo bem? Vim trazer meu filho hoje aqui na escolinha de futebol. Daqui a pouco tem intensivão, vou assistir. Mas enquanto isso, resolvi gravar o nosso vídeo da semana. Achei um local aqui para a gente poder sentar e fazer o nosso conteúdo. Hoje, durante vários atendimentos e uns insights de um podcast que eu ouvi, eu achei muito interessante o que eu vou comentar aqui. Eu tenho certeza que isso vai ajudar e contribuir muito no seu crescimento, no seu desenvolvimento aí. Pessoal, você sabe por que muitas das vezes você não está conseguindo resultado, seja no emagrecimento, no seu desenvolvimento, na sua parte profissional? Porque você não se acha merecedor do resultado que você está buscando. Por incrível que pareça, dentro do consultório existem pessoas que na fala delas, elas têm medo de emagrecer. Existem pessoas que elas têm uma resistência ao emagrecimento, mesmo querendo emagrecer. E é a mesma coisa na vida profissional da gente, muitas das vezes, até financeira. Você quer se desenvolver financeiramente, mas você tem medo de sair do lugar que você está. E aí a pergunta é, por que disso? A maioria das vezes nós não entendemos como isso funciona. É que quando você começa a estudar a mente humana, quando você começa a buscar conhecimento, entendimento, isso vai trazendo cada dia mais clareza para a gente e vai ser mais fácil você se desenvolver dentro daquilo que você busca e até mesmo quebrar algumas crenças. Toda crença ela é autorrealizável, tá? Então aquilo que você acredita, de fato ele vai estar constante ali no seu pensamento e isso vai gerar uma situação onde suas emoções, seus sentimentos, eles são baseados nessas crenças. E essas crenças vão te levar a algumas ações e essas ações vão te levar a alguns comportamentos nas quais vão gerar o resultado que você está tendo. Seja emagrecimento, finanças, relacionamento, espiritualidade e por aí vai. É muito desafiador quando essas crenças elas têm um viés, vamos assim dizer, mais negativista ou de incapacidade ou de não merecimento. Você começa a viver e ter a percepção do mundo, das coisas à sua volta, de acordo com essas crenças, e isso vai limitando muitas das vezes a sua situação de crescimento e desenvolvimento. Quantas pessoas chegam no consultório, dizem para mim, Ronaldo, eu quero ser magro, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo legal, eu quero ter um físico legal, porém, com o passar do tempo, elas se perdem e elas desistem. Muitas das vezes, muita não, eu te falo que 99% das vezes está relacionado a crenças, principalmente de não merecimento. Então a pessoa, primeiro de tudo, ela não consegue se ver magra. Então é igual em relação a finanças. Será que a gente consegue se ver abundantemente financeiro, num bom estado? Será que a gente consegue se ver num bom relacionamento? Será que você consegue se ver como palestrante? Será que você consegue se ver como um mentor? Será que você consegue se ver como um bom e grande empresário? Na maioria das vezes você diz que sim, mas você não vê. A sua crença, ela te limita. Tem pessoas, por exemplo, que inclusive têm dificuldades de colocar preço nos seus trabalhos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Muitas das vezes a pessoa perguntava para mim ali, Ronaldo, quanto custa a sua consulta, quanto que é o seu acompanhamento assim, assado? E no final das contas eu tinha um valor, eu tinha um preço na minha mente e falava um preço menor porque eu achava que aquilo era caro para a pessoa. Ou seja, eu mesmo não acreditava que o que eu estava entregando era o bom suficiente para a pessoa pagar aquela quantia. Então você acaba tendo um reforço de não merecimento. Você não acredita que você pode sim cobrar esse valor, que esse valor é justo pelo seu trabalho. E eu te digo mais, quanto mais você se desenvolver, mais você vai valorizar aquilo ali que você entrega. Porque tem um detalhe também, não é só pela questão do preço, mas tem que ser pela entrega. Então hoje eu creio sim, por exemplo, que os meus valores eles são justos, às vezes até eu te digo mais barato do que realmente valem, porque a minha entrega, ela hoje é de uma pessoa que quer entregar mais. Eu sempre falo isso, a gente promete algo e entrega mais. Isso inclusive é um princípio bíblico, tá? Toda vez que eu compreendo algumas coisas, principalmente na Bíblia, independente de crença que você tenha,
você vai estar cumprindo princípios e isso volta para você. Quando Cristo diz, quando te convidarem para andar 1 milha, ande 2, significa exatamente isso. Então, por exemplo, uma consulta minha, eu não entrego somente um plano alimentar e uma estratégia nutricional. Eu entrego muito mais do que isso. Eu entrego literalmente um acompanhamento que faça valer a pena e que a pessoa muitas das vezes ela começa a ter resultados satisfatórios porque realmente eu começo a entregar algo que ela não enxergava. Quem me acompanha no Instagram, vira e mexe, tem pessoas que falam assim, o Ronaldo não é somente o meu nutricionista, ele é um psicólogo também. Não vou te falar que eu sou psicólogo, mas eu sou um estudante da mente humana e cada dia mais eu vou estudar isso. E eu comecei tudo isso simplesmente para tratar dores que eu carregava, inclusive de não merecimento, que era uma das coisas que sempre travou muito o meu progresso, o meu desenvolvimento. Hoje, graças a Deus, isso está sendo arrancado. Eu te falo que não foi arrancado ainda por completo, eu tenho que ser muito sincero com você, porque conhecereis a verdade vos libertará, mas eu já sou outra pessoa. De 3 anos para cá eu não me reconheço mais como eu era antigamente, e as pessoas à minha volta também. O detalhe é que quando você começa a mudar, as pessoas à sua volta vão tentar te parar, porque elas não querem que você esteja melhor do que elas. Elas querem, muitas das vezes, até ver o seu desenvolvimento, mas não que você esteja melhor. E quando você começa a se desenvolver, é muito comum, e você vai perceber isso, quem começa de verdade e faz aquilo ali que eu sugiro, vai ter essa percepção clara e nítida, que as pessoas, principalmente as mais próximas, elas vão tentar te paralisar, de uma maneira inconsciente e indireta. Muitas das vezes não é por maldade, é por falta de conhecimento. É que o detalhe é, se você ainda estiver preso nos velhos padrões que você sempre viveu, na primeira tentativa de te parar, às vezes até nem tem sucesso, mas na segunda ou na terceira ela vai te vencer. E aí você vai desistir mais uma vez e você vai adiar de viver aquilo que realmente Deus quer que você viva nessa terra. Entende uma coisa, criatura? Deus tem muita coisa grande para a gente. E nós perdemos, muitas das vezes, aquela essência inicial de quando a gente era criança. Você já viu que toda criança, igual eu venho aqui para a escolinha, eu vejo isso muito. Aqui tem muitas crianças, e quanto menor for a criança, mais pura ela é, mais verdadeira, mais ela sonha, mais ela acredita. Ela não tem crença limitante, não foi colocada aquelas crenças que nós carregamos hoje. Hoje, graças a Deus, já me libertei de inúmeras, mas eu tenho certeza que tem muita crença que me impede ainda. Inclusive, estava conversando hoje com um paciente meu no consultório, eu falei assim, cara, a gente precisa quebrar as crenças e começar a fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, esse canal aqui, eu montei ele, estava parado há muitos anos, e mais ou menos de uns 6 meses para cá, 8 meses, eu comecei a ser regular toda semana. Então toda semana eu posto um vídeo aqui. Eu poderia até postar mais, mas como exige mais tempo e a gente tem outros afazeres, essa ainda é a desculpa que eu uso. Mas eu sei que um dia, se eu quiser crescer ainda mais, eu vou ter que começar a dar dedicação a isso. Mas o detalhe é, toda semana eu posto. Então antigamente, um vídeo meu que tinha 20, 30, 40 visualizações, hoje ele dá 120, 150. Então o detalhe, continue plantando aquilo que você sabe que você vai colher. No emagrecimento, continue fazendo. Na vida espiritual, continue orando, continue lendo a Bíblia. Seu relacionamento, continue investindo no seu cônjuge. Nas finanças, continue investindo naquilo que você acredita que está havendo retorno. Simplesmente continue, faça o seu melhor todo dia. Sabe, não precisa ser grande. Quando eu falo aqui 20 visualizações, 50, agora 150, aí para mim isso aí como diz, é pequeno, mas isso para mim já é muito vitorioso. Por quê? Porque eu consegui mais do que triplicar o meu número de visualizações. No meu Instagram hoje chega a 5, 6 pessoas todo dia como novos seguidores e somente no orgânico. É que eu comecei a fazer todo dia, por exemplo, Reels. Então, por que eu estou te contando isso? Só nos últimos 2 meses chegaram 200 novos seguidores para mim. Eu fico muito feliz com isso. Mas assim, é um trabalho. E trabalho exige constância sua, disciplina, dedicação e detalhe. Você precisa acreditar em você. Como é que você vai para o processo de emagrecimento se você não acredita que você vai ser magro ou que você já é?
para falar a verdade, você não pode acreditar que vai ser, você tem que acreditar que já é. Então, quando você acredita que já é muito mais fácil, porque isso é exercer a fé. E o detalhe é o seguinte, quando você tem essa crença e você vai fazendo cada dia mais, você vai quebrando essa questão que às vezes você não merece. Então, quando eu digo que tem gente no consultório que não acredita que é para ser magro, essa crença ela vem enraizada de lá atrás de não merecer algo grandioso. Entende uma coisa, criatura? Você merece muito mais do que você imagina. O negócio é que você precisa ir plantando. Não adianta você também querer plantar hoje e colher amanhã, porque isso não acontece. É igual eu falei, tem 6 meses que eu venho trabalhando no canal. E de 2 meses para cá eu resolvi fazer um teste no orgânico de ser constante. E isso está me gerando já pequenos resultados. Então o detalhe é, agora eu sou grato a esses pequenos resultados, eu sei que funciona, isso está me motivando cada dia mais, e eu tenho certeza da grandiosidade que às vezes isso aqui vai alcançar. E se não alcançar, tá tudo certo. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, se eu conseguir ajudar alguém, você pode ter certeza que o Papai do Céu já está feliz comigo. E se ele estiver feliz comigo, eu sempre digo uma coisa, não importa o que os outros vão pensar. Às vezes tem gente que pode estar me olhando aqui no momento e falar, Ronaldo é um idealizador, Ronaldo é um futurista, ele imagina muitas coisas. Não, cara, você precisa começar a acreditar em você. Criatura divina, é o seguinte, acredita, tenha fé. Sabe uma coisa que eu ouço muito, eu acho fantástico? Quem já te viu no futuro sabe o que, que você precisa fazer e sabe que você tem que continuar. E o detalhe, ó, pé de vento. Normal, gente. Nós estamos em maio. E o detalhe, quem já te viu no futuro sabe quem você é e onde você vai chegar. E você precisa acreditar sem duvidar. Você precisa continuar fazendo o que precisa ser feito. Quando você começar a ter resultados de verdade, muitos vão falar que é sorte, inclusive. É que aí você já tem uma mentalidade consolidada, uma mentalidade forte, uma mentalidade, como é que eu vou dizer, realmente não antifrágil. Você já não é mais aquela pessoa antifrágil. Então, você vai continuar crescendo muito mais. Rapaz, que pé de vento. Caramba. Mas é isso aí, gente. Eu vou complementar daqui a pouco. Pé de vento foi feio que eu vim pro carro, que eu falei, preciso finalizar aqui. Pessoal, e é o seguinte, tá ventando muito ainda. Então, quando você começar a ter resultados, muitas das vezes a pessoa vai dizer, inclusive, que é sorte. É que ninguém viu o quanto que você está treinando, o quanto você está se alimentando bem, o quanto você está se dedicando, quanto você está estudando, quanto você está em intimidade com Deus. Ninguém vê isso. Então, é que como você já está consolidando uma mentalidade diferente, você agora, inclusive, não importa mais com o que os outros vão pensar ou falar de você. O grande defeito, na maioria das vezes, é que as pessoas elas ficam dando ouvidos demais a quem não deveria dar ouvido. Então a pessoa não está acrescentando na sua vida e você ainda está dando ouvidos a determinadas pessoas nas quais cada vez que você ouve, você simplesmente deixa de fazer o que precisa ser feito. E essa questão do merecimento, gente, entende uma coisa. Comece a perceber que você é merecedor de grandes coisas. Você é merecedor de ter uma grande empresa, você é merecedor de ter um relacionamento saudável, você é merecedor de ter um corpo legal, você é merecedor de ter uma família bacana, você é merecedor de tirar boas férias, você é merecedor de ter uma conta bancária recheada. Comece a acreditar nisso. Se você às vezes achar que é muito para você, é porque a sua crença ainda está bloqueando você. Como eu falei agora há pouco, tem gente que não emagrece por não se sentir merecedor daquele resultado. E isso é terrível, tá? Isso é terrível, por quê? Porque cada dia mais ela entra numa situação de frustração, essa frustração gera uma insatisfação crônica, e a vida dela simplesmente continua sendo aquela situação de lamúria, de murmuração. Essa semana eu até postei nos meus stories o seguinte, tire o dia simplesmente para agradecer. Domingo, que eu fui fazer exercício físico, tinha um senhor onde eu faço ali, gravo os vídeos, e ele tava catando latinha, sujo. E Deus me incomodou, e eu falei, cara,
eu vou lá. Aí eu fui lá nesse senhor e falei assim, eu posso fazer uma oração para você? Ele olhou para cima e falou assim, Deus, obrigado. E aí eu fiz a oração, ele me agradeceu. Por que eu estou contando isso? Às vezes a gente deixa de fazer o que precisa ser feito, que Deus quer que fique satisfeito. Que a gente faça para ele ficar satisfeito com a gente, sabe? E aí ele me ensinou grandes coisas, na sua simplicidade. Ele falou assim, cara, eu vou subir nesse carrinho aqui, ó, pesado, e até chegar lá em cima não encontro nada. O nada dele é encontrar lixo, tá? Latinha, reciclado. Mas eu vou agradecendo a Deus o tempo todo, porque eu sei que Ele é bom. Ele falou assim, eu nunca vou esquecer de você. Toda vez que eu passar aqui eu vou lembrar de você. Cara, isso me deixou muito mais feliz do que eu creio que ele se sentiu abençoado naquele dia. E ele me ensinou uma coisa. Ele até falou assim, eu nunca roubei, nunca usei uma arma. Tem gente que acha que eu sou mão leve, eu não sou. Porque eu sei que o que precisa ser feito, eu tenho que fazer. E Deus não ia ficar satisfeito comigo se eu usasse uma arma. Eu falei, cara, sensacional. Ele falou assim, eu sei que eu não tenho condições de ter grandes valores financeiros, mas hoje eu levanto, acordo, pego o meu carrinho e vou atrás do meu pão. Ele me ensinou naquele momento ali que todo dia a gente precisa ser grato, todo dia a gente precisa levantar, agradecer e ir atrás do que precisa ser feito. E muitas das vezes nós estamos reclamando com aquilo que a gente tem, e aquilo que a gente tem é muito melhor do que muitas coisas que muita gente não tem por aí. Beleza? Pessoal, foi muito bom semana aqui. Espero que tenha ajudado você. O pé de vento atrapalhou um pouquinho, mas eu creio que deu para finalizar a nossa mensagem. E semana que vem a gente está aqui novamente.